Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá, para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham até aqui e levem a arca com vocês. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, ao nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos ter a Tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez sermos alvos da Tua palavra e agora pedimos que ela acerte o alvo do nosso coração nessa noite e possa ferir a terra do nosso coração com a boa semente, que ela frutifique e produza frutos abundantes para a Tua glória e para a Tua honra. Que Teu Espírito nos dê, Pai, ouvidos para ouvir, para guardar um coração e de modo que a Tua palavra permaneça em nós e possa surtir o efeito para o qual o Senhor a designou nessa noite.
nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe um filme antigo, muito interessante, chamado Os Últimos Passos de um Homem. Alguém aqui assistiu esse filme? Só um. Os Últimos Passos de um Homem é baseado em fatos reais. Ele conta a história de um homem violento chamado Matthew Poncelet. E ele havia participado de um crime brutal contra um casal jovem, com o estupro da mulher e o assassinato do homem. E ele vai preso e ele é condenado à morte. E então designaram para acompanhá-lo nos últimos dias de vida uma freira. Isso é muito comum, né, em alguns estados, nos Estados Unidos, que um conselheiro espiritual seja designado para acompanhar o condenado nos seus últimos dias de vida. E essa freira tentava de todas as formas levar esse homem a confessar o seu crime, mas ele negava constantemente. Mas enquanto negava, ele também era perturbado pelo peso da culpa. E quanto mais ela falava com ele, muito mais ele se sentia perturbado. Até que, por fim, ele decidiu abrir o coração e confessar o seu crime. E quando ele fez isso, o seu coração se encheu de paz, embora ele estivesse muito confuso. Mas ainda que ele tenha sido executado, ele foi para o momento da execução, confiante de que a sua dívida havia sido paga. Ninguém pode afirmar se ele foi salvo, se não foi. Essa é uma questão que está fora da nossa jurisdição. Mas o fato é que ele experimentou o benefício da confissão, do arrependimento, que é algo tão importante para nós ao longo da nossa vida, mas especialmente a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo. Porque arrependimento não é algo que se faça uma vez só. Nós devemos nos arrepender todo dia. Na verdade, nós precisamos nos arrepender todo o tempo, toda hora, a cada instante. Porque é a atitude de arrependimento, e a palavra arrependimento tem justamente esse significado, que nos faz voltar, que nos faz olhar para onde nós erramos, para onde nós deixamos a comunhão com Deus, o acerto, a retidão, onde nós perdemos o rumo, para que nós possamos retomar o caminho certo e uma vida de comunhão com Deus e com os nossos semelhantes. Isso tudo está relacionado ao texto que nós temos diante de nós nessa noite. Para a gente entender o que acontece aqui, nós precisamos voltar um pouquinho aqui no tempo do livro de Samuel, porque o texto de onde nós começamos fala que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque eles olharam para dentro da arca do Senhor e o Senhor matou 70 deles por causa disso. O povo chorou muito e ficou assombrado por aquilo que Deus havia feito. O assombro foi tamanho que eles não queriam mais saber da arca. E eles perguntaram: quem é que pode habitar diante de um Deus tão santo? E é interessante que no verso de número 20, eles perguntam: para onde subirá para que fique longe de nós? Não sabemos ao certo se eles estavam falando de Deus ou da arca, mas um estava relacionado com o outro. Não é? E é muito interessante nós percebermos que o próprio povo de Deus, o povo escolhido, nesse momento quer se ver longe de Deus, porque teme pela sua vida. Mas como é que a situação chegou a esse ponto? Bem, nós teríamos que voltar um pouco, lá no capítulo 4, se você quiser voltar comigo lá, dê uma olhada comigo aí no capítulo 4,
E você vai ver a partir de que momento essa questão chega ao ponto que chegou, né? De trazer tal assombro aos moradores de Bet-Semes. Tudo começou com a derrota trágica de Israel para os filisteus, lá no capítulo 4. E se você olhar aí, você vai ver que no capítulo 4, a palavra do Senhor veio a todo Israel, por meio de Samuel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Quem foi que derrotou Israel? Foi o Senhor, não foram os filisteus. O próprio povo reconhece isso. Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. O relato desse capítulo é um dos mais tristes de toda a Bíblia. Num só tempo, 30.000 homens de Israel foram mortos no campo de batalha, no total. Esses 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram no campo de batalha, e o próprio Eli morreu quando ouviu as notícias da guerra, porque nem a própria arca pôde livrar Israel da ira de Deus. Eles não estavam lutando contra os filisteus, eles estavam lutando contra o próprio Deus. E o pior, a arca da aliança foi levada pelos filisteus para o templo de Dagon, o seu deus pagão. Fizeram isso para humilhar Israel definitivamente. E por fim, ainda associado a tudo isso, a esposa de um dos filhos de Eli, que estava grávida, deu à luz prematuramente e morreu em seguida, se lamentando pela arca e pelas mortes do marido e do sogro. Que cenário, irmãos, catastrófico, digno de um drama hollywoodiano, somente tristeza. O nome escolhido para o bebê, ironicamente, traduzia todo aquele contexto de desterro do povo diante daquela derrota tão humilhante, tão dolorosa. Colocaram o nome do menino de Icabô ou Icabode, dependendo da tradução, que significa onde está a glória. Uma alusão ao sequestro da arca, que para os israelitas significava que a glória de Israel se foi. Porque, afinal de contas, a arca era justamente o lugar onde a glória do Senhor pousava sobre os querubins, né? Agora, a pergunta é, por que a arca estava no campo de batalha? A questão é que o próprio Senhor havia determinado a Josué no passado que a arca fosse na frente de Israel nas batalhas pela tomada da terra prometida. Pelo menos foi assim na tomada de Jericó, você pode conferir depois em Josué 4:5. E isso se tornou uma tradição nas guerras de Israel contra os povos de Canaã. Mas a arca por si não tinha nenhum poder miraculoso que pudesse livrar Israel dos seus inimigos. A arca não era uma arma de guerra. O que podia determinar o sucesso ou o fracasso de Israel nas batalhas não era a arca, mas a presença ou a ausência de Deus com eles nessa luta, o que, por sua vez, tinha relação com a disposição ou a indisposição de Israel de obedecer à lei do Senhor. E foi exatamente isso que Deus disse a Josué quando constituiu o substituto de Moisés. Lá no capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor diz: olha, se vocês forem obedientes, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês forem fiéis, vocês terão vitória. Porque Josué havia sido escolhido para levar o povo do Senhor para dentro de Canaã.
Porém, o coração rebelde de Israel o afastava do seu Deus. O povo era desobediente crônico. O resultado dessas más escolhas pode ser visto pelo relato que nós acabamos de ver aqui no capítulo 4, depois você pode terminar de ler o capítulo. No entanto, se a arca não serviu para Israel como arma de guerra, muito menos serviu aos filisteus como troféu de vitória, porque quando chegou em Asdod, na cidade filisteia, Deus operou um grande juízo ali por conta da presença da arca naquele lugar. Destruiu a estátua de Dagon, que caiu de bruços. A cabeça de Dagon foi cortada do resto do corpo. Uma praga se espalhou por aquele lugar, e tumores horríveis começaram a aparecer no corpo dos habitantes daquela cidade. Muitos morreram. Houve ainda uma grande infestação de ratos que destruía toda a terra. Depois você pode ver no capítulo 5 e 6 aqui do nosso texto. Então os filisteus ficaram desesperados e pensaram: que mau negócio trazer essa arca para dentro da nossa terra. E eles só tinham uma saída: enviar a arca de volta aos israelitas. E assim foi feito. Mas até dentro do território de Israel, a arca começou a causar dezenas de mortes pelo juízo de Deus, porque as pessoas não autorizadas quiseram olhar para dentro da arca. O que se pode avaliar nesse tour da arca é que o Senhor escolheu promover um avivamento em Israel da maneira mais difícil, mais doída, ou seja, pela manifestação de juízo. Por isso, irmãos, é que nós temos esperança que Deus ainda pode manifestar um grande mover do seu Espírito em nossa nação, porque antes do avivamento, quase que invariavelmente Deus opera uma ação de juízo para purificar, Então foi uma dessas ações de juízo, através da arca, que os habitantes de Bet-Semes experimentou. E eles pediram aos vizinhos que fossem buscá-la e a levassem embora. É o que nós temos aí, dos versos 19 a 21 do nosso texto, que nós escolhemos para hoje. Então o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. A arca era um objeto muito importante para o povo de Deus. Na verdade, ela ainda é um objeto muito importante. A quantidade de pessoas que ainda procuram a arca até o dia de hoje é muito grande. Estudiosos, arqueólogos, aventureiros, milionários. Porque as pessoas realmente acreditam que a arca tem um poder miraculoso. Até Hitler tinha o desejo de encontrar a arca da aliança, porque todos acreditam que a arca seria a maior de todas as relíquias do cristianismo. Mas Deus é tão sábio e Ele é tão maravilhosamente prudente, que a arca desapareceu ali no período do exílio babilônico. Não se teve mais notícias da arca, não se sabe o que aconteceu com ela, a Bíblia simplesmente deixa de falar da arca e ponto final. Mas o Senhor havia instituído há muito tempo que apenas os levitas poderiam carregar a arca e cuidar dela. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Então foi essa a razão do juízo, porque ninguém podia sequer tocar na arca sem que fosse fulminado, se não fosse um levita autorizado por Deus a ter esse tipo de contato com a arca. Mas, apesar de ser uma das cidades separadas para os levitas, e o relato mostrar que os levitas que retiraram a arca do carro enviado pelos filisteus, viviam em Bet-Semes, parece que na cidade prevaleceu o pavor provocado pelas mortes e os moradores desejaram se livrar da arca o quanto antes. E é interessante, irmãos, como esse tipo de situação é frequente no meio do povo de Deus. Quando as coisas começam a sair errado para nós, a dar errado, ao invés de nós olharmos para dentro de nós e procurar os problemas, nossos problemas que provocaram aquelas situações adversas, nós começamos a olhar para fora e procurar motivos fora de nós,
e aí a culpa é do vizinho, a culpa é do pai, da mãe, a culpa é do patrão, a culpa é de todo mundo, menos nossa, porque nós não assumimos a responsabilidade. E então as pessoas, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, elas vão fazer correntes, campanhas, para serem abençoadas. Quando, na verdade, a solução, muitas vezes, é uma atitude de quebrantamento, de arrependimento diante de Deus. Então, não se sabe por que Kiriat Jearim foi escolhida para receber a arca. O fato é que a cidade enviou um grupo de homens que veio e levou a arca da aliança. E foi assim que a arca chegou à casa de Abinadab, né? E é aqui que começa o capítulo 7, que é o nosso texto mais específico. É interessante o que a gente vê aqui. Veja aí os versos 1 e 2. Então os homens de Kiriat Jearim vieram, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Agora veja o que diz o verso 2. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Não é interessante, irmãos? Que a arca faz estrago num lugar e no outro ela abençoa. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Seu filho foi encarregado de cuidar da arca. Pelo jeito, ela não trouxe nenhum mal à casa de Abinadab, porque ela ficou ali por 20 anos. Então veja como o mesmo objeto que traz desgraça num determinado momento pode trazer ventura em outro momento. Depende da maneira como nós lidamos com aquilo que Deus determinou para nós. O texto não menciona se Abinadab e Eleazar eram sacerdotes, é bem provável que sim, uma vez que eles foram escolhidos para essa tarefa tão específica, né, estando a arca em sua casa, Deus não trouxe nenhum mal, como nós já falamos, pelo contrário, e a arca permaneceu ali, até que Davi fosse levantado o rei de Israel e Judá, e então determinasse que a arca fosse levada para Jerusalém. Depois você confira em 2 Samuel, capítulo 6, 2 a 4. É muito interessante essas diferenças de como a presença da arca manifesta juízo num momento e no outro manifesta bênçãos. Não é? Mas o que a gente percebe é que existem muitas lições que nós vamos aprender daqui para frente, no desdobramento do texto, dentro da forma como Israel e o próprio Samuel vão lidar com essa situação. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, versículo 3, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, ou seja, se vocês estão lamentando ao Senhor, se vocês estão manifestando lamentações sinceras de todo o coração, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então Samuel aqui estabelece 3 condições para Israel. Se de fato eles queriam receber o perdão de Deus, se de fato eles queriam ser livrados daquela opressão dos filisteus que agora estavam totalmente, tinham Israel totalmente sob o seu domínio, eles precisariam fazer 3 coisas. Primeiro, eles precisariam se arrepender de todo o coração. Essa é a primeira coisa. Se arrepender de todo o coração. O arrependimento, irmãos, não é algo que se faça apenas com palavras. É necessário que antes das palavras de arrependimento haja um coração quebrantado e contrito, disposto realmente a dar um passo atrás e reconhecer o seu pecado perante Deus. A segunda coisa importante é que eles tirassem do meio das suas vidas, das suas casas, os deuses estranhos e os astarotes. É interessante que nós percebemos aqui o quê? Que Israel praticava um culto misto.
cultuava a Deus, mas também cultuava outros deuses. E a terceira condição é que eles preparassem o coração ao Senhor e servissem somente a Ele. Exclusividade. Exclusividade. Preparar o coração aqui significa separar o coração inteiramente para Deus, dedicá-lo exclusivamente ao Senhor. Então aqui nós vamos perceber, irmãos, que até o juízo divino é um ato de amor. Até o juízo divino é um ato de amor. Muito interessante, né? A gente falar assim parece meio estranho isso, mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Nós já falamos aqui recentemente sobre as citações do salmista no Salmo 119, quando ele vai dizer nos versos 67 e 71, né, que foi muito bom que ele tenha sido afligido, porque sendo afligido ele pôde voltar a Deus e conhecer a vontade do Senhor. Em outro momento ele diz, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo os teus mandamentos. Nós vamos ver mais citações sobre isso daqui a pouco. Mas essa sucessão de atos de juízo divino envolvendo a arca trouxe grande temor ao coração do povo, e o povo então se colocou numa atitude quebrantada de lamento perante Deus. Israel se voltou para Deus, dirigindo essas lamentações, e aí vem o efeito benéfico do juízo divino sobre o povo. Ele traz o temor de Deus de volta, que por sua vez leva o quebrantamento e o retorno para Deus. E por essa razão, meus irmãos, até os caminhos de sofrimento pelos quais o Senhor nos conduz devem ser motivos de gratidão para nós. Porque é por meio deles, via de regra, que o Senhor nos conduz de volta à sua presença. Não é? Foi o próprio Deus quem havia imposto aquela trágica derrota sobre Israel. Isso está claro no texto. Eles perguntam, como nós já vimos, por que o Senhor nos derrotou diante dos filisteus. Então, o Deus da Bíblia é o mesmo que dá e tira. Ele faz a ferida e traz a cura. Ele protege o seu povo dos inimigos, mas ele pode usar os inimigos para disciplinar e castigar o seu povo. Não há espaço para dualismos aqui, tipo Deus de um lado e diabo do outro. Não. Aqui, tudo o que acontece é propósito de Deus. E nem o diabo pode fazer qualquer coisa se Deus não autorizar. Se ele não disser pode, nem o diabo pode fazer qualquer coisa contra o povo de Deus. Essa forma como Deus ama, irmãos, é grandemente desafiadora para nós. O seu amor não é paternalista, não é um amor impessoal e muito menos neutro. Ele ama até as vísceras. E isso faz com que ele também seja muito rigoroso quando ele quer trazer de volta o objeto do seu amor, que é o seu povo. O amor de Deus é um amor severo, é um amor que arde em fogo abrasador, é um amor que queima. É por isso que a palavra que é escolhida para representar esse amor é ciúmes, que não tem nada a ver com os ciúmes que a gente sente, não, é um zelo que consome, que opera juízo nas vidas daqueles a quem Deus ama, porque Ele quer salvá-los, não somente dos seus inimigos, mas Ele quer salvá-los de si mesmos. Impedir que eles se percam e que se destruam irremediavelmente. E eu digo para você, se existe uma pessoa da qual Deus quer livrar você, essa pessoa é você mesmo. Porque quase sempre, meus irmãos, nós somos os nossos piores inimigos. Porque nós resistimos à vontade de todo mundo, mas muitas vezes não resistimos à nossa vontade. E a nossa vontade, boa parte do tempo, não é a vontade de Deus para nós. E até esse ponto, nós vamos ver como é abrangente esse amor de Deus e as implicações desse amor,
Nós vemos, por exemplo, na carta aos Hebreus, como o texto diz: filho, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Hebreus capítulo 12, 5, 6, citando Provérbios 3, 11 e 12. Ou seja, até o juízo divino é um ato de amor. Mas não é só isso, irmãos. Outra lição que aprendemos é que só o arrependimento de todo o coração é legítimo. É o que diz aí o verso 3, que nós acabamos de ler. Ele diz: se o coração de vocês está envolvido em tudo isso, então vai funcionar. Essa é a primeira vez que Samuel reaparece na narrativa, desde o capítulo 3. E naquele capítulo, nós podemos ver como Deus rejeita Eli e aos seus filhos como sacerdotes e passa a falar com Samuel e por meio de Samuel. Capítulo 3, verso 15 até o capítulo 4, versículo 1, primeira parte. Aqui ele já aparece, Samuel como um intercessor semelhante a Moisés, e ao seguirmos examinando o texto, nós veremos que ele abraça essa vocação e exorta o povo à obediência à vontade de Deus de todo o coração, não só da boca para fora, que nos faz lembrar do Shema, no capítulo 6 de Deuteronômio. Esse tipo de exortação está na essência da lei, dos profetas e da pregação de Jesus. Você pode conferir depois, Mateus capítulo 15, versículos 8 a 9, ou seja, voltar a Deus de todo o coração significa se arrepender com sinceridade, com toda a resolução e com toda a disposição de mudar a vida, de mudar os padrões, para os padrões de Deus instituídos na sua aliança. É por isso que Samuel exige ações práticas e bem concretas que demonstrem esse coração integralmente comprometido. E ele diz: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então façam algo prático, tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Você sabe o que significa isso, meus irmãos? Samuel está dizendo: abram mão de tudo aquilo em que vocês confiam, e confiem somente no Senhor. Que coisa difícil. Porque os deuses estranhos você pode controlar, não é? Você pega ele, coloca em cima do armário, né? Se estiver sujo, você pode lavar o seu Deus com um sabãozinho, colocar ele para secar no varal. Ele está sob o seu controle, sob o seu domínio. Mas Deus não é dominado por ninguém. Ele é quem a tudo domina. Ele não pode ser manipulado, ele não pode ser comprado. Ele não é um Deus que tem sentimentos humanos como os deuses deste mundo. E nós vemos isso o tempo todo na cultura secular, não é? Essa mistura de deuses que vão sendo instituídos pelos homens, porque nós é que criamos os ídolos. E desde a cultura grega nós vemos ali toda a questão, não é, das representações através da cultura grega, onde nós temos deuses que parecem homens, que expressam sentimentos humanos, que se misturam com homens, deuses que não têm princípios éticos, morais, mas que são como nós. Isso é o quê? Um Deus imaginado pelo próprio homem. Mas o nosso Deus não, ele é totalmente outro. Ele é totalmente separado, ele não se mistura, ele é Deus único, e ele não é controlado por ninguém, ele é quem a tudo controla. Então observe como Samuel está respondendo aqui a pergunta feita pelos anciãos: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Porque vocês querem levar a arca para a frente de batalha, mas os verdadeiros deuses de vocês são deuses pagãos. O Senhor não é mais o Deus de Israel. Então a resposta está aqui. Por que vocês estão mergulhados em idolatria? Não é? Desonrando a Deus e se entregando à adoração desses falsos deuses. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, portanto ele exige também exclusividade. Sirvam somente a Ele. Isso seria algo totalmente novo, irmãos, em meio a uma cultura encharcada de sincretismo e politeísmo. Como a nossa cultura.
Qual é a nova proposta de religiosidade para o homem pós-moderno? É adorar tudo. Nós vamos chegar a um tempo em que nós não vamos poder falar absolutamente mais nada sobre os deuses, falsos deuses. Nós vamos ter que aceitar toda essa mentira que se estabelece no sistema, né, religioso que está sendo instituído aos poucos. Nós não vamos mais poder falar contra isso. Devemos aproveitar o tempo da liberdade que é hoje, porque haverá um tempo em que nós não vamos mais poder falar contra os deuses falsos. Porque a religião do homem pós-moderno é uma religião totalmente sincretista, politeísta. Ou seja, tudo é Deus. Deus é tudo. O homem é Deus. Então, meus irmãos, precisamos olhar para esse texto e refletir sobre isso. Pensar um pouco sobre o temor que nós estamos perdendo do próprio Deus, da sua presença. Não é? Hoje, a gente, se tivesse a arca, talvez a arca não tivesse nem tampa mais. Para todo mundo poder olhar para dentro dela, talvez nós usássemos a arca para guardar coisas, para guardar os nossos bens, confiando que ali ninguém ia botar a mão, porque se botasse ia ser queimado. Talvez nós fizéssemos festa para, né, celebrar a presença da arca, talvez nós usássemos a arca como um fetiche, como um objeto de adoração. Certamente nós faríamos isso se nós a tivéssemos hoje. Então, existe uma lição aqui para nós. Nós estamos perdendo o temor e a reverência com a presença de Deus. Quantas vezes nós estamos no culto, não é? E nós estamos preocupados com tantas outras coisas. Nós estamos ali louvando a Deus, mas a nossa cabeça já está lá na segunda-feira. Estamos preocupados com o que vai acontecer durante a semana, não conseguimos nos concentrar no culto, porque nós perdemos esta essência do temor de Deus, da presença santa de Deus em nosso meio, nós não tememos mais essa presença. Muitas vezes a gente sai do culto para atender o celular, porque alguma coisa aconteceu e a gente acha que aquilo é mais importante do que a nossa presença ali. Veja, existem coisas que são realmente inadiáveis, questão de vida ou morte. Quanto a isso não há como questionar, mas há outras que podem esperar para depois. Mas nós estamos perdendo, irmãos, este senso, esse temor, essa reverência com a presença de Deus no culto. E às vezes a gente ouve coisas que nos chocam, nos fazem pensar se a gente está fazendo a coisa direito ou não, não é? Mas enfim, o arrependimento que Deus aceita é aquele que nos faz voltar para Ele de todo o coração. O que vemos a partir desse momento é uma tendência no livro de Samuel a mostrar que ele é um texto de contrastes. No capítulo 4, por causa da atitude rebelada contra o Senhor, os sacerdotes, Eli e seus filhos, né, se tornaram desprezíveis perante Deus, e o Senhor derrotou Israel e destruiu aquela família sacerdotal nesse processo. Isso já havia sido anunciado no capítulo 2, que eles seriam destruídos. Em contraste, nós veremos como, através de Samuel, Israel volta ao caminho da obediência e colhe frutos da bondade e do favor de Deus, porque, veja, ele estabeleceu princípios, mas ele também deixou uma recompensa. Ele disse: se vocês fizerem isso, o Senhor livrará vocês das mãos dos filisteus. Então, toda a oportunidade de conserto deve ser aproveitada, irmãos. É possível perceber a clara intenção do autor em enfatizar a diferença entre a autoridade nas palavras de Samuel e a falta de autoridade que vinha se tornando cada vez mais evidente em Eli e em seus filhos. É claro que essa autoridade não é própria de Samuel, ela foi dada por Deus, mas ele vivia para honrar essa autoridade. E nós podemos ver o fruto da pregação de Samuel na resposta do povo, que reconhece essa autoridade e se quebranta em arrependimento sincero
assume uma postura bem prática e tira os ídolos do seu caminho, e esse foi um ato coletivo de arrependimento que teve um efeito que se tornou bastante duradouro. Quando nós seguimos com o texto bíblico, a partir daqui nós vamos ver que esta separação do culto a Baal e de outras divindades falsas se estendeu até o período de Acabe, quase 200 anos. Só então a idolatria voltaria com este rei que se casou com uma feiticeira. 1 Reis, capítulo 16. Mas nem sempre Israel respondeu tão prontamente e tão decididamente à palavra do Senhor. Haja vista a exortação do Salmo 95, que vai ecoar na carta aos Hebreus, que diz: hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Mas nos dias de Samuel, o povo aproveitou a oportunidade. E hoje, meus irmãos, convém que nós aproveitemos a oportunidade. E também façamos desse tempo um tempo oportuno de arrependimento e quebrantamento perante o Senhor. Quem sabe você que está aqui nessa noite tem enfrentado lutas que você tem tentado vencer de todas as formas. Será que você não está tentando vencer com as armas erradas? Será que você não está acreditando ingenuamente que o simples fato de você ter a arca com você vai te dar vitória? Mas a arca sem a presença de Deus é só uma caixa, não é mais nada além disso. Então, já partindo para o momento final desse nosso texto aqui, partindo para a segunda metade, a parte final, nós chegamos aos versos 5 e 6, quando Samuel diz: congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Veja, diante da atitude extremamente positiva do povo em resposta à exortação, Samuel agora vai orar pedindo perdão de Javé em favor de Israel. Veja como é diferente a atitude que ele toma em relação à atitude de Eli e seus filhos. O que eles fizeram? Eles pegaram a arca e foram para o meio do campo de batalha. E pensaram: a arca vai nos livrar. Diferentemente, Samuel diz: olha, eu vou orar por vocês, eu vou suplicar a Deus por vocês, em favor de vocês. Então, as coisas já haviam sido ajustadas entre Samuel e o povo, mas faltava ainda levar aquele acerto perante Deus. Veja que antes mesmo de orar por eles, Samuel ordenou que eles se congregassem. E aqui também há bastante semelhança com a forma como Moisés se dirigia ao povo no deserto. Em vários momentos nós encontramos ali essa direção: diga a toda a congregação de Israel, em ajuntamento. Então o povo era sempre chamado à congregação. Nós temos aí o conceito de ajuntamento, de comunhão, que vai ser cristalizado no Novo Testamento, né, mas já está presente de uma forma inicial desde a Torá. Isso mostra o quanto Deus se importa com o fato de o seu povo viver em comunhão. Seja na hora da celebração coletiva, seja no momento do arrependimento coletivo. O povo de Deus é uma família, meus irmãos. A família de Abraão, no Antigo Testamento, que vai se tornar a família de Cristo no Novo Testamento. Então Samuel vai orar por um povo, um só povo, embora cada indivíduo tivesse sobre si responsabilidade pessoal perante o Senhor. Mas o coração arrependido se firma também pelos atos de purificação e de confissão, tanto pública quanto privada. Nós vemos aí no texto, em primeiro lugar, o ato de derramar água perante o Senhor. Não fica muito claro por que eles fazem isso. Pode ter sido por uma questão de consagração, demonstrando a Deus que a água, que é algo tão vital, estava sendo derramado perante ele numa atitude de quebrantamento, numa demonstração de dependência total da graça e do cuidado de Deus. Pode também ter outro sentido de lavagem ou purificação coletiva, né? A própria rendição do coração para ser purificado pelo Senhor. Lá em Lamentações de Jeremias nós lemos: levante-se, clame de noite no princípio das vigílias,
derrame como água o coração diante do Senhor. Pode ter sido algo assim. Mas no segundo momento o texto mostra outro ato simbólico muito significativo, quando diz que eles jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Nós temos aí duas coisas que devem ser compreendidas e praticadas por todo cristão. Primeiro, a admissão de culpa. Não basta nós dizermos de uma maneira genérica: eu sou o pecador. Sim, mas e daí? A questão é saber se você admite a sua culpa, não é? Quantas pessoas professam humildade da boca para fora, mas em seus corações, na verdade, existe um grande orgulho, imenso orgulho. A questão com a culpa é igual, irmãos. Não adianta nós dizermos: eu sei que eu sou um pecador. Nós precisamos admitir a nossa culpa e pedir perdão, não somente a Deus, mas às pessoas a quem a gente ofende, a quem a gente fez mal. Segundo, todo pecado é, em primeiro lugar, um pecado contra Deus. O jejum, nesse caso, traz em si a admissão de culpa, mas ainda assim é necessário verbalizar essa culpa diante de Deus, porque todo pecado é pecado contra Deus antes e acima de tudo. Nós vemos isso no Salmo 51, quando o salmista diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Então jamais devemos menosprezar o valor das disciplinas espirituais, a intercessão de alguém que suplique a Deus o perdão dos nossos pecados, o anseio pela purificação, por este perdão, a disposição à confissão. Tudo isso só terá efeito mediante uma disposição pronta a uma ação piedosa perante Deus. Veja como Tiago vai ligar esses pontos, quando ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago 5,16. Então, este seria o ideal de uma comunidade cristã autêntica. Quando lemos que Samuel julgou os filhos de Israel, não devemos entender que foi isso, que foi no sentido literal, não é nesse momento específico. Não, ele não estava julgando Israel agora, o que ele faria mais tarde, mas Deus estava julgando Israel. O modo mais correto de entender essa afirmação no final do nosso texto, não é? Nós vemos aí que foi em Mispa que Samuel se tornou juiz em Israel. Ou seja, em outras palavras, a partir desse momento ele se firmou como um juiz do povo de Deus. Nós chegamos aos versos 7 e 8, que vão dizer aí: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Então aqui a congregação que acabou de se juntar para confessar os seus pecados, os filisteus entenderam que eles estavam se congregando para a guerra. E então eles se puseram em posição de batalha. Não era essa a razão do ajuntamento, mas acabou se transformando numa convocação de guerra. E nesse momento eles temeram. Temeram porque o que havia acontecido antes trazia esse temor. Mas observe que agora a atitude do povo muda. Ao invés de eles quererem levar a arca para a frente de batalha, o que eles fazem? Eles pedem a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Veja que diferença de atitude em relação ao que havia acontecido antes. Por que as coisas mudaram? Porque o foco mudou. Agora a adoração não era mais pela arca, mas ao próprio Deus. Mudou o direcionamento, mudou a expectativa. Lá Israel adorava Baalins e Astarotes e esperava neles. Aqui houve mudança na mente e no coração. Eles jogaram fora os seus ídolos e esperaram somente no Senhor.
Então, ao invés de sair à batalha com autoconfiança, centrado numa mentira, ao invés de usar a arca como escudo, como um ídolo, Israel reconheceu a sua fraqueza e pediu socorro a Deus. Vemos aqui que em Mispa nasceu uma bela e forte aliança entre Samuel e o povo do Senhor, uma aliança na qual todos se comprometeram a fazer a vontade de Deus. Nós vamos aos versos 9 a 12, e eu estou correndo um pouquinho para concluir aqui. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou o Senhor por Israel, o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? Deus promoveu ali um grande avivamento. No meio de um processo de humilhação, de dor, é o que nós vemos aqui. Samuel atende o clamor do povo e vai fazer guerra aos filisteus. Sim, ele vai fazer guerra, mas como ele faz? Como Eli e seus filhos? Não, ele vai fazer guerra diante do altar, sacrificando ao Senhor e clamando em favor do povo. Essa é a guerra do crente, irmãos. É assim que nós lutamos com oração, nós lutamos com os nossos joelhos dobrados diante de Deus, nós lutamos com as nossas lágrimas. É assim que confrontamos os poderes malignos deste mundo. É assim que nós enfrentamos os desafios do dia a dia diante de Deus em oração. E se nós não fizermos isso dessa forma, nós seremos derrotados. Então, como consequência, o pior para os filisteus aconteceu, porque o Senhor respondeu favoravelmente a Samuel. Ele agiu nos elementos, formando uma grande tempestade com trovões e estrondos, que fizeram os filisteus entrarem em pânico. E aqui nós vamos ter uma série de elementos de ironia na narrativa. O primeiro deles diz respeito ao fato de o Senhor ter trovejado e derrotado os filisteus. A quem Israel cultuava antes da exortação de Samuel no tempo de Eli? A Baal. Quem era Baal? Baal era considerado o senhor da tempestade, que supostamente controlava os elementos do tempo e do clima. Então, o que nós vemos aqui, o Senhor mostrando a Israel quem é o único e verdadeiro Deus que controla todas as coisas. É Deus que troveja dos céus e dá vitória ao seu povo. Louvado seja Deus. Mas ele também agiu no coração dos israelitas. Em lugar do medo, eles se encheram de coragem e saíram para lutar e venceram. Isso aqui mostra o quê, irmão? Soberania divina com responsabilidade humana. Nós oramos, mas nós também trabalhamos. Nós também agimos. O que é que Samuel fez? Ele construiu um memorial. E lembre-se do que nós temos aprendido aqui sobre os memoriais. Eles são importantes, porque nos momentos de grande aflição e apreensão, o medo, chega e nós podemos olhar para esses memoriais e nos lembrar do que o Senhor já tem feito por nós. Isso nos encoraja. E como Samuel chamou aquele memorial? Ebenezer, cujo significado é pedra de ajuda. E disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E nós temos aqui outro elemento de ironia, porque esse também era o nome do lugar onde havia acontecido aquela batalha na qual Israel saiu humilhado, ridicularizado quando a arca foi levada. Aquele lugar também se chamava Ebenezer. Nós vimos aqui. Ou seja, nós temos dois Ebenezer. A diferença é que lá Deus ajudou os filisteus contra Israel. Então, foi Ebenezer em favor dos filisteus. Os filisteus é que podiam dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Não é estranho isso?
Enquanto aqui Deus ajudou Israel e humilhou os filisteus, então foi Ebenezer para Israel. Qual é o seu Ebenezer? É o dos filisteus ou é o Ebenezer de Israel? Nós temos dois. E o crente gosta de falar isso, né, irmãos? Ele não pode ter uma vitóriazinha qualquer que ele já logo saca o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluias, Ebenezer. Mas é importante saber qual é o seu Ebenezer. Se é o dos filisteus ou se é de Israel. Por que tudo mudou tão radicalmente? Porque Israel mudou de atitude para com Deus. Foi o próprio Deus quem provocou essa mudança, mas Israel respondeu favoravelmente à provocação de Deus, não é? E por fim, nós temos um último detalhe importante que mostra a inversão da qual nós falamos lá atrás. É que aquele Ebenezer, capítulo 4, estava ligado a Eli e seus filhos, ou seja, o sacerdócio falido é igual a derrota e humilhação. Mas esse Ebenezer está ligado a Samuel, aquele a quem Deus escolheu desde antes da concepção para servi-lo todos os dias da sua vida. Ou seja, sacerdócio restaurado, uma vida dedicada a Deus, é uma vida de triunfo e exaltação em Deus. Mesmo na dor e na aflição. Então, de novo, qual é o seu Ebenezer? É o Ebenezer de Eli e seus filhos? Da religião de fachada, que confia na arca como fetiche, como um ídolo, como um objeto de idolatria? Ou é o Ebenezer de Samuel, quando a vitória é conquistada de joelhos na presença de Deus? Nós chegamos aos versos de 13 a 17, que diz aí: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor de Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. De agora em diante acabou a boa vida dos filisteus. Deus usou a vida deles durante o tempo que foi oportuno, mesmo sendo adoradores de Dagon, porque assim aprove Deus fazer. Mas a sua aliança é com o seu povo, é com Israel. Então, vemos 3 resultados extraordinários, finalizando essa porção da narrativa. O primeiro é que, desde essa vitória estrondosa, o Senhor passou a se opor aos inimigos de Israel todos os dias da vida de Samuel em favor do seu povo. Ou seja, acabou a moleza para os filisteus. Lembre-se que os filisteus são descendentes dos amalequitas, que Deus havia dito sobre eles lá na Torá, que o Senhor seria inimigo deles todos os dias, e o Senhor faria guerra contra eles enquanto eles existissem. Essa palavra está se cumprindo agora, depois da renovação de aliança feita entre Samuel e o povo perante o Senhor. O segundo elemento extraordinário, resultado extraordinário aqui, é que os territórios que haviam sido tomados por eles foram devolvidos a Israel. Nós estamos falando aqui de restituição, irmãos. Isso era algo que não acontecia havia muito tempo. E só iria acontecer de novo nos reinados de Davi e Salomão. Veja, o que está acontecendo aqui está resumido dentro de uma pequena área, basicamente da tribo de Benjamim. Não é um reino enorme, mas o Senhor deu vitória ao seu povo mesmo assim. E terceiro, houve paz entre Israel e as nações cananitas ao redor, porque o temor de Deus caiu sobre todos.
o temor de Deus caiu sobre todos. Então veja, quando nós, o povo de Deus, voltamos a temer a Deus, o temor de Deus cai, né, sobre os inimigos do povo de Deus. E muitas vezes o Senhor nos dá livramentos. Isso pode acontecer? Sim. Mas a lição mais importante não é essa. Nós vimos que Samuel ali se mostrou um grande juiz para Israel, ele cumpriu o seu ministério enquanto viveu, e de ano em ano ele fazia aquela ronda, como a gente costuma dizer, em cada uma daquelas cidades mais importantes, e depois voltava para a sua casa em Ramá, onde era a sua base, dentro do território de Benjamim. E a conclusão que chegamos, 3 pontos. Primeiro, somente através do arrependimento sincero de todo o coração, nós podemos manter a comunhão com o Senhor e ver o Senhor lutar por nós contra aquilo que é maior do que nós. Segundo, não devemos confiar em falsos deuses ou em falsas soluções que se apresentam para nós muito fáceis, muito rápidas, mais rápido do que o cultivo de verdadeira comunhão com o nosso Deus. E terceiro, a presença real do Senhor em nossas vidas é a única fonte verdadeira de segurança na qual nós devemos confiar. Amém, irmãos? Em Jeremias 15, versículo 1, nós vemos que Samuel e Moisés são destacados pelo próprio Deus como 2 grandes intercessores. Ali o Senhor diz não para Jeremias quando ele quer orar por Israel, e o Senhor diz para Jeremias, Jeremias, ainda que Samuel e Moisés me pedissem, eu não iria ouvir a oração pelo meu povo. Estava na hora do acerto de contas, mas não é o que está acontecendo neste momento. Na Bíblia não há ninguém que se compare, em termos humanos, a esses homens em envergadura, Samuel e Moisés, a não ser o Filho de Deus, que veio ao mundo na plenitude dos tempos. De fato, não há ninguém que se compare a Cristo como grande intercessor. Ele não só tem toda a autoridade, mas ele também tem todos os méritos para ser ouvido pelo Pai quando ele intercede em nosso favor, e isso acontece diariamente. O apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 8 de Romanos, que Cristo intercede por nós todos os dias. Hebreus também vai nos afirmar que Cristo vive para interceder por nós constantemente. Na cruz, Jesus demonstrou como é real o fato de Deus expressar o seu amor, mesmo através de um ato de juízo, porque foi justamente o juízo de Deus, a ira de Deus, que ele tomou sobre si, quando ele assumiu os nossos pecados, para que Deus nos aceitasse como filhos. Então, de fato, Samuel foi um grande intercessor, um homem santo, dedicado ao Senhor, mas ele só pôde interceder até o ponto de sentir compaixão pelo seu povo, mas ele nunca pôde tomar o lugar do seu povo. Jesus fez isso por nós. Ele veio e tomou o nosso lugar, ele tomou sobre si o nosso pecado. E enquanto Samuel ofereceu um cordeiro para que Deus perdoasse os pecados do povo e fosse favorável ao povo, Jesus se ofereceu como o próprio cordeiro para que o Senhor tirasse os nossos pecados e se tornasse favorável a nós. Como diz o apóstolo Paulo, ele se fez pecado por nós. Ou seja, só Cristo é de fato o intercessor eficaz, o que nos leva a buscar o arrependimento sincero, que nos traz o acesso livre à presença do Pai, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A título de aplicação nessa noite, eu quero deixar apenas com você essa pergunta: qual é o seu Ebenezer? O nosso Ebenezer precisa ser o Ebenezer de Cristo, irmãos. Porque, de fato, é olhando para a cruz que nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos tem ajudado. É olhando para o túmulo vazio que nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E qual é o lugar para onde nós olhamos em busca de ajuda? É a cruz, é o túmulo vazio. É a certeza de que nós temos um intercessor eficaz que vive para interceder por nós
e que está sempre ali mostrando para o Pai as suas mãos e o seu lado, dizendo: Pai, aqui estão as minhas cicatrizes, eu morri por eles, tem misericórdia, perdoa, dá mais uma oportunidade, não traz o juízo, traz a tua compaixão. Ou seja, é por causa do Filho e do amor de Deus que nós somos alvos constantes desse amor e desse cuidado da parte do Senhor. Então, irmãos, que o nosso Ebenezer seja o Ebenezer de Cristo. O que isso significa na prática, e aqui nós vamos concluir, significa pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, confiar inteiramente na suficiência da obra de Cristo por nós. Essa é a coisa mais importante. Cristo é suficiente por nós. Ele é o eleito de Deus e nele nós somos eleitos para a glória de Deus. Segundo, nós precisamos entender que a cruz não deve ser para nós um fetiche, não deve ser para nós um símbolo que nós acreditamos que tem poder em si mesmo para nos livrar do mal. Não é como aqueles filmes de vampiros que a gente via antigamente, quando vem o vampirão, aí a pessoa fazia assim, aí o vampiro... Isso, irmãos, é só ficção. Na vida real isso não acontece. O diabo não tem medo da cruz, ele tem medo de Cristo, do nome de Jesus. Então nós não podemos lidar com essas coisas, com esses símbolos, com esses memoriais, como se eles tivessem poder em si mesmos. Eles não têm. Eu me lembro, na igreja onde eu me converti, a gente andava cheio de penduricalhos, porque acreditava que essas coisas realmente iam valer por nós no momento de dificuldade, não é? E eu me lembro de um momento especial, quando eu estava lutando ardorosamente para exorcizar uma pessoa endemoniada, e eu novo na fé, lutei com todas as minhas armas, fiz tudo o que eu podia, até me lembrei que tinha um lenço ungido na minha bolsa. E aí, quando me lembrei, coloquei toda a minha fé no lenço ungido, botei lá na testa, pá, falei, agora vai. Olha, meus irmãos, o diabo não tem medo de lenço ungido, não. Foi a graça de Deus, só a graça do Senhor. Depois que eu já tinha desistido, já estava a ponto de jogar o lenço fora, aí o Senhor veio com misericórdia e libertou aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essas coisas, irmãos, nos mostram quanto nós somos tendentes a superstições. A igreja está cheia de superstições, cheia. E as pessoas colocam mais fé na superstição do que aquilo que a Bíblia diz, do que naquilo que a Bíblia diz. Então, esse é o segundo ponto. A nossa confiança deve estar inteiramente numa vida de obediência, de retidão e de comprometimento com esse Jesus que é suficiente para nós. Só Ele pode nos livrar, mas nós precisamos estar em comunhão constante com Ele, irmãos. E o terceiro ponto é que nós precisamos sempre entender que Deus pode, sim, permitir que o juízo venha sobre nós para nos purificar, para nos limpar e para nos levar de volta ao caminho, quando nós perdemos a direção. Então, que o Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja engrandecido e que a palavra do Senhor se aplique em nossos corações e permaneça na vida de cada um de nós. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, que mais uma vez se manifesta através da tua palavra que acabamos de ouvir. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a colocá-la em prática durante essa semana, que o Senhor possa nos conduzir por meio da tua palavra, que ela venha guiar os nossos passos e nos dar a direção. Que o teu nome seja glorificado em tudo isso. Nós oramos e entregamos aos teus cuidados agora as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos ajude a viver pelo Ebenezer de Cristo. Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele é aquele que pode nos livrar do mal e nos ajudar, Senhor, a vencer e prevalecer contra todos os inimigos que se levantam contra nós, tanto os de fora quanto os de dentro de nós mesmos.
Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.